As malas velhas foram jogadas na poeira da estrada como lixo. O carro, com os 3 filhos dentro, parou por um instante. A janela se abriu, e a voz que deveria ser de amor soou como uma sentença de morte. A partir de hoje, vocês não têm mais filhos. E então, eles aceleraram, desaparecendo numa nuvem de poeira e desprezo, deixando para trás o casal de idosos que lhes deu a vida. Mas o que aqueles filhos ingratos não sabiam é que, ao abandonarem seus pais na beira do nada, eles os colocaram exatamente no caminho do único homem que conhecia o segredo milionário que o velho pai guardava. Fica comigo nesta história, porque ela vai te mostrar que a justiça de Deus pode tardar, mas nunca falha, e que a honra aos pais é uma semente que sempre dará frutos. Se você acredita que a família é um presente de Deus, deixa sua curtida e me conta nos comentários qual lição seus pais te ensinaram e que você nunca esqueceu. A viagem começou com uma mentira doce. É uma surpresa, pai. Um lugar lindo no campo que a gente quer comprar para a família, toda a passar os fins de semana, disse Marcelo, o filho mais velho, ao telefone. Antônio, aos 72 anos, sentiu o coração se encher de uma alegria que não sentia há muito tempo. Ele e sua esposa, Rosa, de 69, passaram a semana inteira arrumando suas poucas coisas. Antônio colocou sua melhor camisa, aquela que usava nos batizados dos netos. Rosa vestiu seu vestido florido, o favorito dele. Quando os carros dos 3 filhos, Marcelo, Patrícia e Bruno, pararam em frente à casinha alugada onde moravam, a alegria do casal era palpável. Mas a frieza dos filhos era um mau presságio. Não houve abraços, não houve sorrisos. Vamos logo que eu tenho um compromisso, disse Patrícia, olhando para o relógio. Pai, o senhor vai no meu carro. Mãe, vai com o Marcelo, ordenou Bruno, separando-os. A viagem foi estranha, silenciosa. Eles não pegaram a estrada para a serra, onde ficavam os sítios, mas uma rodovia deserta, cercada por um mato alto e seco. Após quase 2 horas, os carros pararam abruptamente no acostamento, no meio do nada. Chegamos? Perguntou Rosa confusa. Chegamos, disse Marcelo, a voz fria. Ele desceu do carro e abriu o porta-malas, tirando as 2 malas velhas do casal e jogando-as no chão empoeirado. Bruno fez o mesmo. Antônio e Rosa desceram dos carros sem entender. O vento quente soprava, levantando poeira. Não havia nada ali, apenas a estrada e o mato. Marcelo, que brincadeira é essa, meu filho? Perguntou Antônio, o sorriso começando a morrer em seu rosto. Não é brincadeira, pai, disse Patrícia, descendo do carro e cruzando os braços. É o fim da linha. Para vocês. O quê? Sussurrou Rosa, agarrando o braço do marido. A gente não aguenta mais, continuou Bruno, com um desprezo que cortava a alma. Vocês são um peso. Velhos, doentes, sempre precisando de alguma coisa. A gente tem nossa vida, nossas carreiras. Não dá para ficar cuidando de vocês. Mas nós demos tudo a vocês. Nossa vida, gaguejou Antônio, o choque paralisando seu corpo. E agora a gente está se livrando do fardo, disse Marcelo, entrando de volta no carro. A aposentadoria de vocês mal paga os remédios. A gente não vai mais gastar nosso dinheiro com vocês. Ele ligou o motor. Bruno e Patrícia fizeram o mesmo. Filhos, pelo amor de Deus, não façam isso, gritou Rosa, correndo em direção ao carro, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Antônio a segurou. Ele olhou para os carros, para os rostos de seus próprios filhos, e viu apenas estranhos cruéis. Foi então que a janela do carro de Marcelo se abriu. Ele olhou para os pais com um sorriso zombeteiro e gritou as palavras que selariam seu destino. A partir de hoje, vocês não têm mais filhos. Eles aceleraram. Os 3 carros desapareceram na estrada, deixando para trás apenas o som do vento e um casal de idosos sozinhos, com suas vidas inteiras resumidas a 2 malas velhas, abandonados na beira do nada. Rosa desabou no chão, soluçando histericamente. Antônio, em pé, olhava para a estrada vazia, o coração transformado em pedra.
Ele não chorou. Calma, minha velha. Senta aqui um pouco, ele disse, guiando-a para se sentar sobre uma das malas. Ele abriu a outra mala, procurando a garrafa de água que haviam trazido, mas ela estava quase vazia. Deu o último gole para a esposa. Enquanto Rosa bebia, Antônio olhou ao redor. A estrada era uma linha infinita em ambas as direções. Nenhum carro passava. Parecia que seus filhos os haviam escolhido a dedo, um lugar onde a ajuda jamais chegaria. O desespero começou a se infiltrar por baixo da camada de raiva. E se morressem ali, de sede e de sol, como animais abandonados? Ele fechou os olhos. Não rezava há muito tempo, mas as palavras de sua mãe voltaram à sua mente. Quando a força do homem acaba, a de Deus começa. Senhor, ele murmurou para si mesmo, não nos abandone, não agora. Como se fosse uma resposta à sua prece silenciosa, ele ouviu um barulho ao longe. Um barulho de motor, mas não era um carro. Era um caminhão velho, barulhento, que se aproximava lentamente. Antônio se levantou e acenou com os braços, um gesto de desespero. O caminhão diminuiu a velocidade e parou ao lado deles. O motorista, um homem de uns 50 anos com o rosto curtido pelo sol e um chapéu de palha, olhou para eles com curiosidade. Algum problema, pessoal? O carro quebrou? Ele perguntou, a voz simpática. É uma longa história, meu amigo, disse Antônio, a vergonha o impedindo de contar a verdade. Será que o senhor poderia nos dar uma carona até a próxima cidade? O caminhoneiro, cujo nome era Zé, olhou para o casal de idosos, para as malas velhas, para a ausência de qualquer carro por perto, e entendeu que a história era mais triste do que Antônio deixava transparecer. Claro que sim. Subam aí. A próxima cidade, Monte Azul, fica a uns 30 quilômetros. É para lá que estou indo. Com dificuldade, Antônio ajudou Rosa a subir na cabine apertada. A viagem foi silenciosa no início. Zé, percebendo a dor do casal, não fez perguntas. Apenas ligou o rádio em uma estação de música sertaneja antiga. Onde vocês moram em Monte Azul? Zé perguntou, tentando quebrar o gelo. Nós não temos onde ficar, admitiu Rosa, a voz baixa. Zé franziu a testa. Entendi. Olha, eu não tenho muito, mas posso deixar vocês na porta da igreja do Padre Miguel. Ele sempre ajuda quem precisa. Tem um pequeno abrigo lá e a comida é boa. Deus lhe pague, meu filho. Deus lhe pague, disse Rosa, as lágrimas voltando aos seus olhos. Chegaram a Monte Azul no final da tarde. A cidade era pequena, poeirenta, mas parecia um paraíso depois do inferno da estrada. Zé os deixou em frente a uma igreja branca e simples, como prometido. Padre Miguel! Ele gritou. E um padre idoso de batina e sandálias apareceu na porta. Estes são Antônio e Rosa. Precisam de ajuda. O Padre Miguel os acolheu sem fazer perguntas. Deu-lhes um quarto simples nos fundos da igreja, com 2 camas limpas e um banheiro. Deu-lhes comida, um prato de sopa quente que pareceu a melhor refeição de suas vidas. E, acima de tudo, deu-lhes dignidade. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Antônio e Rosa dormiram em paz, apesar da dor. Mas a mente de Antônio não descansava. A humilhação, a traição, a imagem dos filhos rindo enquanto partiam, tudo aquilo queimava em sua memória. Ele não era um homem de vingança, mas também não era um homem de se deixar pisar. No dia seguinte, enquanto Rosa descansava, Antônio procurou o Padre Miguel. Padre, eu preciso de um favor. Preciso fazer uma ligação interurbana. Claro, Antônio. Use o telefone da minha sala. Antônio entrou na pequena sala, as paredes repletas de livros religiosos. Ele pegou o telefone, as mãos tremendo ligeiramente. Discou um número que não usava há quase 20 anos, um número que ele havia memorizado como uma oração. Chamou 1, 2, 3 vezes. Ele estava prestes a desistir quando uma voz atendeu do outro lado. Uma voz mais velha, mas ainda inconfundível. Alô? Javier? Antônio perguntou, o coração disparado. Houve um silêncio do outro lado. Quem fala? Sou eu, Javier. Antônio. O Tonho. O silêncio do outro lado foi ainda mais longo. E então,
A voz explodiu em uma gargalhada cheia de emoção. Tonho, seu desgraçado, você está vivo? Pensei que tinha morrido, meu irmão. Por onde você andou? Javier era o melhor amigo de infância de Antônio. Tinham crescido juntos, trabalhado juntos na mesma pedreira quando jovens. Mas a vida os separou. Javier, mais ambicioso, foi tentar a sorte na capital. Antônio, mais apegado às raízes, ficou e formou sua família. É uma longa história, Javier, e não é boa, disse Antônio. Conte-me, onde você está? Precisa de alguma coisa? Antônio contou tudo. O abandono, a humilhação, a carona no caminhão, o abrigo na igreja. Quando terminou, Javier estava em silêncio do outro lado da linha. Tonho, ele disse finalmente, a voz agora séria, perigosa. Onde você está exatamente? Numa cidade chamada Monte Azul. Fique aí, não saia daí. Estou mandando um carro te buscar. Agora. Javier, não precisa de tudo isso. Eu só queria saber se você estava bem. Cale a boca, Tonho. Você me salvou a vida uma vez, lembra? Quando aquela pedra deslizou na pedreira. Eu te devo mais do que uma vida. Agora fique aí. Meu motorista, Jorge, vai chegar em umas 3 horas. Ele vai saber o que fazer. A ligação terminou. Antônio ficou olhando para o telefone, confuso. O que Javier havia se tornado? 3 horas depois, um carro preto e luxuoso, que parecia uma nave espacial naquela cidadezinha, parou em frente à igreja. Dele desceu um homem de terno, com um ar profissional. Senhor Antônio, sou Jorge. O senhor Javier me enviou. Padre Miguel e Rosa olharam boquiabertos. Antônio, ainda confuso, confirmou sua identidade. O senhor Javier me deu instruções claras, disse Jorge. Devo levá-los para a fazenda dele, a Estância Vitória. E ele me pediu para entregar isto ao senhor. Jorge lhe entregou um telefone celular moderno e um cartão de crédito dourado. O telefone é uma linha direta para ele. E o cartão? Bem, o senhor Javier disse para o senhor não economizar. A viagem até a Estância Vitória foi como entrar em outro mundo. Deixaram a poeira de Monte Azul para trás e entraram em uma estrada particular que serpenteava por colinas verdes e pastos repletos de gado de elite. A fazenda era um império. A casa principal, uma mansão moderna com vidro e madeira, tinha vista para um lago particular. Quando o carro parou, Javier estava na porta, esperando. Ele estava mais velho, os cabelos grisalhos, mas os mesmos olhos vivos e o mesmo sorriso largo. Ele correu e abraçou Antônio com a força de um urso. Meu irmão, finalmente, ele disse, com lágrimas nos olhos. Ele cumprimentou Rosa com um carinho imenso e os levou para dentro. A casa era de um luxo que eles jamais imaginaram. Javier, o que é tudo isso? Perguntou Antônio, atordoado. Eu dei sorte nos negócios, Tonho. Construção civil. Comecei pequeno. Hoje a construtora é uma das maiores do país. Ele explicou com simplicidade. Mas nada disso importa. O que importa é que você está aqui. E aqueles seus filhos... Tonho, eles cometeram o maior erro da vida deles. Javier os instalou na melhor suíte de hóspedes. Deu-lhes roupas novas, comida da melhor qualidade. Mas Antônio não conseguia relaxar. A raiva ainda o consumia. Naquela noite, sentados na varanda, olhando as estrelas, Antônio finalmente abriu o coração. Javier, não é pelo dinheiro, é pela humilhação. Eles me jogaram fora como um saco de lixo. Eu sei, meu irmão, eu sei, disse Javier, colocando a mão em seu ombro. E tem mais uma coisa, continuou Antônio, a voz baixa. Eles não sabem, eu nunca contei a eles. Sobre as terras, Javier se inclinou para a frente interessado. Que terras, Tonho? As terras que nosso avô me deixou. Aquela faixa de terra inútil perto da rodovia velha, onde nada crescia. Eu nunca vendi. Paguei os impostos a vida toda, em segredo. Era a única coisa que eu tinha do meu avô. Javier ficou em silêncio por um momento, processando. Tonho, você está falando daquela faixa de terra na saída norte da capital? Perto do trevo? Essa mesma. Por quê?
Javier se levantou e começou a andar de um lado para o outro, uma energia elétrica emanando dele. Ele parou e olhou para Antônio, os olhos brilhando. Tonho, meu amigo, você não faz ideia do que tem nas mãos, não é? É só um pedaço de terra seca, Javier. Javier soltou uma gargalhada alta que ecoou pela noite. Terra seca? Meu irmão, há 2 anos o governo anunciou o projeto do novo anel viário e do maior polo industrial do estado. E adivinha onde eles vão construir a entrada principal e o centro logístico? Antônio o encarou, começando a entender. Exatamente, Tonho, disse Javier, o sorriso se alargando. Bem no meio da sua terra seca. Aquilo não é um pedaço de terra. É uma mina de ouro, vale dezenas de milhões. E seus filhos, em sua ganância por migalhas, acabaram de jogar fora o bilhete premiado da loteria. A revelação caiu sobre Antônio como um raio, dezenas de milhões. Ele se sentou, o corpo pesado, tentando absorver a ironia monumental da situação. A vida inteira ele havia sido o Tonho, o pedreiro, o homem simples que mal tinha onde cair morto. E agora era um milionário abandonado na beira da estrada. Eles não sabem, ele repetiu, a voz um sussurro. Eles acham que eu não tenho nada. E é exatamente essa a nossa maior arma, disse Javier, sentando-se ao lado dele, a mente estratégica já trabalhando. Eles te subestimaram, te humilharam. Agora vamos usar a arrogância deles para dar a lição que eles nunca esquecerão. Enquanto isso, na cidade, Marcelo, Patrícia e Bruno celebravam. Haviam se livrado do fardo. Em um jantar caro, brindaram com champanhe. Finalmente paz, disse Patrícia, erguendo a taça. Chega de ligações no meio da noite, chega de gastar com remédios. E o melhor de tudo, completou Bruno, é que agora o dinheiro da aposentadoria deles, que ainda vamos receber por um tempo, vai direto para os nossos investimentos. E a casinha alugada, já entregamos as chaves, menos uma despesa. Eles devem estar em algum abrigo público agora, comendo sopa rala, disse Marcelo com uma risada cruel. Bem feito. Vão aprender a dar valor ao que tinham. A ganância deles, no entanto, não tinha limites. Na semana seguinte, eles se reuniram novamente. Ainda tem a questão daquela terra inútil do pai, disse Marcelo. Aquela que ele nunca quis vender. Fica perto da rodovia velha. Aquilo não vale nada, disse Bruno. É só mato e pedra. Qualquer trocado ajuda, insistiu Patrícia. Podemos entrar na justiça, alegar que ele está senil, desaparecido e pedir a curatela para vender o terreno. A gente racha o dinheiro. A ideia foi aprovada por unanimidade. Eles contrataram um advogado, um homem tão inescrupuloso quanto eles, e deram entrada no processo, certos de que seria uma vitória fácil. Na estância Vitória, Antônio, com a ajuda de Javier, estava se transformando. As roupas novas, a boa alimentação e, principalmente, a dignidade recuperada o rejuvenesceram. Rosa floresceu, cuidando do jardim da mansão e fazendo amizade com os funcionários. Mas a mente de Antônio estava focada. Primeiro precisamos de documentos, disse Javier. Vamos tirar uma segunda via de tudo e vamos abrir uma conta bancária em seu nome, uma conta de verdade. Jorge, o motorista e homem de confiança de Javier, cuidou de tudo. Em poucos dias, Antônio tinha uma nova identidade, não de abandonado, mas de homem de posses. O próximo passo foi contratar a melhor equipe de advogados do estado. Em uma sala de reuniões na sede da construtora de Javier, Antônio, agora vestindo um terno elegante que Jorge havia comprado, sentou-se com 3 dos advogados mais temidos do país. A situação é a seguinte, disse o Dr. Menezes, o líder da equipe. Seus filhos entraram com um pedido de curatela, alegando seu desaparecimento e incapacidade mental para administrar seus bens. Eles querem vender um terreno que, segundo eles, não vale nada. Os advogados trocaram sorrisos discretos. Eles já haviam feito a avaliação da propriedade. E o que faremos? Perguntou Antônio. Nada, por enquanto,
respondeu o Dr. Menezes. Vamos deixá-los pensar que estão ganhando. Vamos deixar o processo correr. Eles vão conseguir uma avaliação baixa do terreno baseada no valor antigo. Vão encontrar um comprador de fachada, provavelmente um laranja deles mesmos, por um valor irrisório. E quando a venda estiver prestes a ser concluída pelo juiz, nós apareceremos e faremos o show. Enquanto o plano legal corria em segredo, Javier tinha outra ideia. Tonho, a vingança legal é uma coisa, mas a lição moral, essa precisa ser mais saborosa, ele disse, com um brilho nos olhos. Seus filhos te julgaram pelo que você parecia ter. Vamos mostrar a eles o que eles perderam. Javier descobriu que Marcelo, o filho mais velho, estava desesperado para ser aceito no clube de campo mais exclusivo da cidade, um lugar frequentado pela elite empresarial. Ele já havia sido rejeitado 2 vezes. É lá que vamos atacar primeiro, disse Javier. No sábado seguinte, o clube realizava seu evento anual mais importante, um leilão beneficente. Javier, como um dos principais sócios, chegou com seu amigo Antônio. Antônio, de terno de linho branco, relógio de ouro e sapatos italianos, parecia um magnata. Ninguém o reconheceu. Ele foi apresentado por Javier como um grande investidor do agronegócio do interior. Marcelo estava lá, bajulando empresários, tentando se enturmar. Quando viu Javier, correu para cumprimentá-lo. Senhor Javier, que honra! Como vai o senhor? Vou bem, Marcelo. Quero te apresentar um amigo. Este é Antônio. Ele está pensando em investir na nossa cidade. Marcelo apertou a mão do próprio pai sem reconhecê-lo. Seja bem-vindo, senhor Antônio. Meu nome é Marcelo Bittencourt. Sou gerente de expansão da rede de lojas Compre Bem. Bittencourt, disse Antônio, a voz grave e calma. Conheço o dono da rede, homem sério. Marcelo engoliu em seco, impressionado. O leilão começou. O item principal era um cavalo de raça, avaliado em R$200 mil. Os lances começaram. Marcelo, querendo impressionar, deu um lance de 210 mil, o máximo que seu limite de crédito permitia. Ele olhou ao redor, esperando que ninguém cobrisse. 250 mil, disse uma voz calma no fundo do salão. Era Antônio. Todos os olhares se viraram para ele. Marcelo ficou pálido. 300 mil, disse Antônio, antes que qualquer um pudesse reagir. 350 mil. Ele continuou, competindo consigo mesmo, mostrando um poder financeiro absurdo. Ele arrematou o cavalo por R$400 mil, sob os aplausos de todos. Depois, caminhou até o microfone. Eu gostaria de doar este belo animal, ele disse, para o centro de ecoterapia que cuida de crianças com necessidades especiais. A ovação foi ainda maior. Antônio, o investidor misterioso, tornou-se o herói da noite. Marcelo o observava de longe, sentindo-se um verme. Ele havia sido humilhado financeiramente e moralmente pelo homem que ele queria impressionar. Ao final da noite, quando Antônio e Javier estavam de saída, Marcelo correu até eles. Senhor Antônio, parabéns pela atitude. O senhor é uma inspiração. Antônio parou e o olhou nos olhos. E pela primeira vez, deixou a máscara cair um pouco. Sabe, rapaz, alguns têm tanto e não ajudam nem a própria família. Outros, mesmo sem ter nada, dividem o pão. O olhar de Antônio era tão penetrante, tão familiar, que um calafrio percorreu a espinha de Marcelo. Mas ele não conseguiu fazer a conexão. A ideia de que aquele milionário pudesse ser seu pai era simplesmente impossível. A próxima a cair na armadilha foi Patrícia, por status, e sonhava em comprar um apartamento em um condomínio de luxo que estava sendo construído pela empresa de Javier. Ela já havia visitado o estande de vendas várias vezes, mas o valor estava muito acima de suas possibilidades. Javier armou o cenário, organizou um evento exclusivo para potenciais compradores e instruiu a equipe de vendas a convidar Patrícia. Quando ela chegou, foi tratada como uma rainha. Ornamento decorado na cobertura, o mais caro de todos. Enquanto ela estava lá, admirando a vista,
Javier chegou com Antônio e Rosa. Rosa, agora vestida com roupas de grife e joias discretas, parecia uma dama da alta sociedade. Javier, meu amigo, é lindo. Acho que vamos ficar com este mesmo, disse Antônio em voz alta. Patrícia se virou e deu de cara com os pais. Mas ela não os reconheceu. Viu apenas um casal de idosos milionários e seu amigo, o dono da construtora. Pessoas comprando o apartamento de seus sonhos a deixou paralisada. Ah, me desculpem, não sabia que havia alguém aqui, disse o corretor seguindo o roteiro. Senhora, estes são o senhor Antônio e a dona Rosa, os novos proprietários da cobertura. O rosto de Patrícia se contorceu em uma máscara de inveja e frustração. Mas eu estava interessada neste apartamento, ela protestou. Sinto muito, minha senhora, disse Antônio, com uma falsa simpatia. Apaixonou pela vista, e o que a minha rainha quer, ela tem. Ele deu um beijo em Rosa, que sorriu. Patrícia saiu do apartamento batendo os pés, furiosa por ter perdido a oportunidade de sua vida para um casal de velhos que nem devia ter mais tanto tempo de vida para aproveitar aquilo tudo. A ironia da situação passou completamente despercebida por ela. Faltava apenas Bruno, o mais novo e mais impulsivo. Ele havia investido todo o seu dinheiro, incluindo a parte que roubava dos pais, em um negócio de criptomoedas de alto risco, aconselhado por um guru da internet. O plano foi simples. A equipe de tecnologia de Javier criou um pânico artificial no mercado daquela criptomoeda específica. Usando robôs e notícias falsas, eles fizeram o valor da moeda despencar 90% em uma única manhã. Bruno, que acompanhava a cotação pelo celular, entrou em pânico total. A vida virar pó em questão de horas. Desesperado, vendeu tudo o que tinha pelo valor irrisório que restava, perdendo quase todo o seu patrimônio. 2 horas depois, a equipe de Javier reverteu a operação e a moeda voltou a subir, atingindo valores ainda mais altos. Bruno havia caído na armadilha perfeitamente, arruinado pela própria ganância e falta de conhecimento. Os filhos, que haviam abandonado os pais por se sentirem um fardo financeiro, estavam em situações desesperadoras. Marcelo, humilhado no clube, Patrícia, frustrada e invejosa, e Bruno, financeiramente quebrado. Eles se reuniram novamente, desta vez, não para celebrar, mas para lamentar. Tudo está dando errado, disse Patrícia. É como se uma nuvem negra estivesse sobre nós. Eu perdi tudo, choramingou Bruno. Tudo, disse Marcelo tentando se agarrar a algo. É que o processo daquela terra inútil está quase no fim. O juiz marcou a audiência final para a semana que vem. Pelo menos vamos conseguir uns trocados com aquilo. Eles não sabiam que a nuvem negra tinha nome e sobrenome, e que a terra inútil seria o palco do ato final de sua destruição. A audiência estava marcada, e Antônio, Rosa, Javier e a melhor equipe de advogados do país estavam prontos para o espetáculo. Estava quase vazia. De um lado, Marcelo, Patrícia e Bruno, acompanhados de seu advogado de porta de cadeia, um homem com um terno brilhante e um ar de confiança excessiva. Do outro lado, apenas as cadeiras vazias. O juiz, um homem mais velho e experiente, olhou para os papéis com um ar de tédio. Era um caso simples, rotineiro. Um pedido de curatela para a venda de um bem de um idoso desaparecido. O senhor Antônio de Andrade ou seus representantes legais não se encontram? Perguntou o juiz. Não, meritíssimo, disse o advogado dos filhos. Como consta nos autos, o paradeiro dele e de sua esposa é desconhecido. Provavelmente estão em algum abrigo público sem meios de serem contatados. Os 3 irmãos se entreolharam com sorrisos discretos. Estava sendo mais fácil do que imaginavam. Muito bem, a avaliação do terreno foi feita. Foi estipulado em R$ 50.000. E há uma proposta de compra por este valor, correto? Continuou o juiz. Correto, meritíssimo. Meu cliente, o senhor Marcelo, tem um comprador interessado, mentiu o advogado. O comprador
Era um amigo de Marcelo que compraria o terreno para depois revendê-lo a eles por um valor simbólico. Sendo assim, se não há oposição, declaro, o juiz começou a dizer. A porta da sala de audiências se abriu com um estrondo. Todos se viraram. Na porta, parados, estavam o Dr. Menezes e sua equipe de advogados, todos impecavelmente vestidos. A presença deles naquela sala simples era como ver tubarões em um aquário. "E os senhores quem são?" perguntou o juiz surpreso. "Somos a defesa, meritíssimo. Representamos o senhor Antônio de Andrade e sua esposa, Dona Rosa de Andrade", disse o doutor. Direção à mesa da defesa. Marcelo, Patrícia e Bruno ficaram brancos. O advogado deles se levantou gaguejando. "Defesa? Mas eles estão desaparecidos." "Desaparecidos? É uma forma curiosa de colocar", disse o Dr. Menezes com um sorriso gelado. "Eu diria que eles estão muito bem e estão aqui." A porta se abriu novamente e por ela entraram Antônio e Rosa. Não o casal frágil e assustado que fora abandonado na estrada, mas um casal que irradiava poder e dignidade. No de linho, Rosa, com um vestido elegante e um colar de pérolas. Eles caminharam lentamente e se sentaram ao lado de seus advogados, sem sequer olhar para os filhos. A sala ficou em um silêncio de choque absoluto. Os três irmãos pareciam ter visto fantasmas. Seus queixos caíram. O advogado deles sentou-se, a boca seca. "Senhor, Antônio?" o juiz perguntou incrédulo. "O senhor está bem?" "Estou ótimo, meritíssimo", respondeu Antônio, a voz firme e clara. "Bem, isso muda tudo", disse o juiz, tentando recompor a ordem. "O pedido de curatela, obviamente, está anulado. Mas ainda há a questão da venda do terreno." "Sim, há", disse o Dr. Menezes, levantando-se. "E é uma questão muito interessante. Meus clientes, os requerentes, alegam que o terreno vale 50 mil reais. Uma avaliação, eu diria, um tanto desatualizada." Um de seus assistentes, que entregou uma pasta ao juiz. "Meritíssimo, esta é uma avaliação independente que contratamos. Ela leva em conta o novo plano diretor da cidade, o projeto do anel viário e a construção do polo industrial. Como pode ver, o valor real da propriedade não é de 50 mil reais." O juiz abriu a pasta. Seus olhos se arregalaram. Ele limpou os óculos e olhou de novo. "Isso está correto? O valor estimado é de..." A frase ecoou na sala como um tiro. 87 milhões. Marcelo, Patrícia e Bruno sentiram o ar faltar. As pernas de Patrícia fraquejaram e ela precisou se segurar na cadeira. Bruno começou a suar frio. Marcelo olhava para o pai, a mente se recusando a processar a informação. 87 milhões? Repetiu o advogado deles, a voz um fio. "Um valor conservador, na verdade", continuou o Dr. Menezes. "Meu cliente, o senhor Antônio, recebeu ontem uma proposta oficial por este terreno. Uma proposta da maior construtora do país." Ele fez um sinal e Javier, que esperava do lado de fora, entrou na sala. "Senhor Javier, o que faz aqui?" disse o juiz, que o conhecia de eventos sociais. "Vim formalizar uma proposta, meritíssimo", disse Javier sorrindo. "Minha empresa oferece 90 milhões de reais pelo terreno do meu amigo Antônio. Pagamento à vista." Se girar para os três irmãos. A terra inútil. O pai quebrado. Tudo era uma mentira. Eles não haviam abandonado um fardo. Haviam abandonado uma fortuna. Uma fortuna que agora estava, para sempre, fora de seu alcance. A humilhação era total, esmagadora. O juiz, percebendo a tentativa de fraude, olhava para eles com um desprezo evidente. "O caso está encerrado", disse o juiz, batendo o martelo com força. "Agradeçam por meu cliente, o senhor Antônio, ter um coração generoso e não prestar queixa por tentativa de estelionato e falso testemunho. Passem bem." Antônio e Rosa se levantaram e, pela primeira vez, olharam para os filhos. Não havia ódio em seus olhos. Havia algo pior. Pena, uma pena fria e distante.
Eles se viraram e saíram da sala, de cabeça erguida, deixando os três para trás, sozinhos com a ruína de sua própria ganância. A imprensa, alertada pela equipe de Javier, já os esperava. A história do pedreiro abandonado que era dono de uma fortuna de 90 milhões era boa demais para ser ignorada. Enquanto Antônio e Rosa entravam no carro de luxo, Marcelo, Patrícia e Bruno saíam pela porta dos fundos como ratos para evitar as câmeras. Mas não adiantou. Os rostos estavam em todos os jornais, não como filhos de um novo milionário, mas como os filhos ingratos que jogaram fora o bilhete de loteria. A vida deles desmoronou. Marcelo foi demitido da loja, pois sua imagem estava associada a um escândalo. Patrícia, que vivia de aparências, foi ostracizada por seu círculo social. E Bruno, já quebrado, afundou em dívidas. Antônio e Rosa, por outro lado, começaram uma nova vida, mas não uma vida de ostentação. História de Javier, que fez questão de vender por um preço simbólico. E ali, eles fizeram algo que chocou a todos novamente. Eles transformaram a mansão principal em um lar para idosos abandonados. Um lar de luxo, com os melhores cuidados, os melhores médicos, a melhor comida. Um lugar onde ninguém jamais se sentiria como eles se sentiram naquele dia na estrada. O Lar Recomeço. Antônio não apenas financiou o projeto. Ele trabalhava lá todos os dias. Jogava baralho, contava histórias. Ele, que havia sido abandonado, tornou-se o pai de dezenas de idosos que não tinham mais ninguém. Rosa cuidava do jardim e da cozinha, garantindo que cada refeição fosse feita com amor. Certo dia, Antônio estava sentado na varanda do Lar Recomeço, olhando para o pôr do sol, quando recebeu uma carta. Era de Marcelo. Pai, eu não peço perdão, porque sei que o que fizemos é imperdoável. Eu só escrevo para dizer que eu entendi. Perdi tudo, meu emprego, meus amigos, minha dignidade, e mereci cada segundo. Hoje trabalho como motorista de aplicativo para sustentar minha família. E todos os dias, quando passo por uma estrada e vejo alguém no acostamento, eu paro. Eu sempre paro. É o mínimo que posso fazer para tentar limpar minha alma. Adeus. Antônio dobrou a carta. Ele não sentiu alegria pela desgraça do filho. De uma verdade bíblica que sua mãe sempre lhe dizia: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele olhou para o lar que havia construído, para os sorrisos nos rostos dos moradores. Ele havia perdido 3 filhos, mas havia ganhado uma família de 100. Sua fortuna não estava nos milhões no banco, mas em cada vida que ele tocava, em cada história de abandono que ele ajudava a reescrever. Encontrou uma riqueza que dinheiro nenhum poderia comprar. Fim da história. Se a história de Antônio e Rosa te mostrou que a verdadeira riqueza está no caráter e que a justiça sempre encontra seu caminho, então se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar em recomeços. Seu apoio nos ajuda a criar mais histórias como esta. Na tela, estou deixando outro vídeo emocionante que eu sei que você vai adorar.